Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Cálamo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pelo cálamo e pelo que eles escrevem. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tu, Muhammad, pela graça de teu Senhor, não és louco. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. E por certo, há para ti prêmio incessante. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. E por certo, és de magnífica moralidade. Fasatubsiru wa yubsirun. Então tu enxergarás e eles enxergarão. Bi ayyikumul maftun. Qual de vós é o alienado? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Por certo, teu Senhor é bem sabedor de quem se descaminha de seu caminho, e Ele é bem sabedor de quem são os guiados. Conheça o Islã. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Se você quer agora conversar com uma pessoa importante, você tem que ligar ou tem que mandar um e-mail e ele vai determinar, ele vai falar para você, vem naquele horário. Se você quer conversar com o ministro, por exemplo, você escolhe a data ou ele quer escolher? Ele vai falar para você, a minha agenda vem aqui daqui um mês talvez, ou 2 meses você pode falar comigo. Aí você aguenta, você aceita, você se prepare, não sei o quê. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, que o Criador, Ele não faz isso com a gente. Quem vai escolher a data é você. Quando você quiser, Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador, Ele pode te atender. Você imaginou? Eu quero conversar com Allah subhanahu wa ta'ala, eu quero pedir alguma coisa. Você vai lá, a casa está aberta, você começa a fazer uma oração e já Ele atende você. Sem agenda, você vai escolher horário, a data, tudo. Mas um ser humano não aceita isso. Olha a diferença. Então, uma coisa que a gente tem que sentir esse privilégio. E quando você vem aqui, e você está convidado, porque não todas as pessoas são convidadas também. Allah convidou você para estar aqui hoje. Com a ajuda dele você está aqui hoje. Com a misericórdia dele que você está aqui hoje. Então, uma dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, irmãos, vamos preparar. Na sexta-feira, a preparação tem que ser ainda mais. Se toma banho, é recomendável a pessoa tomar banho antes de vir para a mesquita. E escolher, como falei, escolher uma roupa, escolher uma coisa limpa, uma coisa bonita para você entrar, para você preparar para esse encontro, sentir a grandeza de Allah subhanahu wa ta'ala e
a grandeza de que você está no mão entre as mãos dele. Isso precisa de preparação. Quando você vai entrar na mesquita, você vai entrar, como o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, com o pé direito. Com o pé direito. E você vai falar o quê? Quem sabe a súplica que o muçulmano faz? Irmãs, quem sabe essa súplica que o muçulmano é recomendável fazer ao entrar na mesquita? Alguém sabe? Irmãs, primeiro. Ninguém sabe? Aqui não tem bala. Najib Hadaya, Abu. Tem? Cigarro não, por favor. Cigarro não. Isso é castigo, isso aqui. Então, quem sabe aqui? Alguém lembra? Fadal. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Você coloca pé direito, depois você fala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Oh Allah, abre para nós as portas da sua misericórdia. Hafaztu? Vamos repetir? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Allahumma iftah lana abwaba rahmatik. Então, quando você entra, faça essa súplica. Agora, quando você chega, antes de você sentar, recomendável fazer o quê? Fazer 2 rak'as. 2 rak'as. Recomendável. Se você entrou, por exemplo, e o iqama já está feito, as pessoas estão rezando, vai fazer o quê? Vai acompanhar, mas quando você entra e o azan não está feito ainda, você não tem ninguém, ou ainda não chegou ao horário, aí é recomendável você fazer 2 rak'as como saudação da mesquita. Saudação da mesquita. Essas 2 rak'as podem ser junto com uma oração voluntária, com sunnah, por exemplo. Vocês sabem, por exemplo, o azan já foi feito. Aí você entrou, você quer rezar a sunnah do dhuhr. Vai fazer o quê? Vai rezar a saudação da mesquita, depois vai rezar a sunnah do dhuhr? Não precisa fazer isso. Você pode fazer as duas com uma oração, com 2 intenções. Aí você vai ganhar, inshallah, as 2. Se vai fazer, por exemplo, a obrigatório também, você pode fazer as 3, juntar com obrigatório. Aí pode fazer também junto com obrigatório. Aí a saudação da mesquita fica com a oração do Zuhr. Mas o que não pode ser feito, você entrar dentro da mesquita e sair da mesquita sem fazer nenhuma oração. Isso aqui, falta do respeito. Você entrou, então você ou reza uma oração obrigatória, ou uma oração voluntária. Se você não tem nenhuma oração, aí você reza 2 rak'as como saudação da mesquita. Então, mas você não pode sair sem fazer essa oração. Uma sunnah, nem nenhuma obrigação, mas uma coisa recomendável para o muçulmano fazer. Entre também as regras
que a gente precisa também, quando você tira seu sapato, claro, as regras são para os homens e para as mulheres, tanto faz. Quando você tira seu sapato, aí você tem que verificar se ele não tem nada da impureza, uma sujeira que está. Aí você precisa limpar seu sapato e colocar no lugar, não deixa ele jogado também de qualquer jeito. Você tem que levantar e colocar no lugar certo. E na sapateira. Não deixa ele assim. Às vezes entro na mesquita, tem joga seu sapato, cada um fica de um lado, aí atrapalha a entrada das pessoas. Então, você pega, se tem sujeira, você limpa também, não deixa a sujeira entrar junto com você. As meias também, só que as pessoas entram, talvez, ele tira o sapato, aí fica pior. Aquele cheiro, aquele cheiro. Você não pode prejudicar seus irmãos. Você tem que procurar a limpeza, tem que ser, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou sempre, não prejudicar. Aí as pessoas entram para rezar e ficam com, as pessoas, tem muitas pessoas, eles fogem às vezes, eles nunca mais frequentam a mesquita por causa de uma coisa assim. Uma vez, um rapaz colocou o sapato, aí quando ele saiu, levaram o sapato dele, foi roubado. Aí nunca mais ele entrou mais na mesquita por causa do sapato. Ele falou que foi roubado aqui, meu sapato sumiu, aí nunca mais ele voltou. Então talvez você pode ter essa consequência, uma pessoa vai ser prejudicada. Então você tem que ter sempre, tem alhamdulillah, a ablução, tem água, tem tudo, está preparado para. Aí quando você encontra uma pessoa assim, é bom aconselhar essa pessoa. Fala com essa pessoa, não deixa assim sem falar, mas também com educação. A gente não quer também afastar as pessoas, mas também tem que preservar e reservar esse lugar, que é um lugar sagrado. Você fala o quê? Então, isso aqui é outra coisa também, que qualquer coisa que prejudica. Se entrou na mesquita, você tem que ter todas as coisas que não prejudicam as outras pessoas. Comer, por exemplo, alho. Principalmente no Ramadã. Aí as pessoas comem aquele jantar, aquela mistura, né? Eles colocam na mesa não sei quantos tipos da comida, aí ele começa a comer sem parar. Quando chega à mesquita, aí você só quer fugir, você não aguenta mais ficar do lado dele. Então a gente tem que observar. Aí, para não prejudicar nenhum muçulmano que está rezando. Então, se você decidiu, por exemplo, comer, aí você está desculpado. Não precisa vir naquele ou deixa para depois da oração. Não faz também de propósito, eu vou comer para fico desculpado e não vou para a mesquita. Não, mas pode deixar para outro momento, quando você vai para a mesquita, então, melhor ter cuidado, não come uma coisa pesada que tem cheiro ruim, que pode prejudicar outras pessoas. Deus sabe mais. Allahu A'lam. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. O milagre das formigas.
Estamos nas florestas tropicais da Austrália. Estas árvores abrigam uma das colônias mais bem organizadas do mundo, as formigas tecelãs. Apenas 6 milímetros de comprimento, as formigas tecelãs constroem seus próprios ninhos. A construção dos ninhos ocorre graças à milagrosa cooperação. Os principais materiais utilizados são as folhas. A primeira etapa é juntar todas as folhas para que elas possam ser unidas. Formigas tecelãs agarram-se umas às outras e formam uma corrente viva para isso. Em seguida, elas puxam a outra extremidade da folha em direção a elas. Aqui é onde a mais surpreendente técnica é empregada. A formiga operária que você vê está carregando uma larva. É sua irmã ainda não nascida. Ela a leva para o local exato onde as folhas serão unidas. A larva imediatamente começa a produzir um fio pegajoso. Como podemos ver, a formiga operária tece esta pequena pistola de cola entre as folhas e as prende. Formigas adultas são incapazes de produzir o fio usado como cola. A pequena larva dá todo o material que necessitará para si pelo bem da colônia. E assim, ela será incapaz de completar o seu desenvolvimento e se tornar um adulto normal. Mas esse sacrifício não ficará sem recompensa. As formigas operárias cuidarão dela no ninho até o final de sua vida. Costurar as folhas pede enorme cooperação. É por isso que algumas operárias trabalham por dentro e outras do lado de fora. Isso permite que as folhas sejam unidas da forma mais forte possível. As estruturas que em seguida surgem são milagres da engenharia, do ponto de vista da construção de tecnologia, resistência e usabilidade. As formigas não necessitam de qualquer supervisão ou gerência e milagrosamente sabem em que parte as folhas devem ser presas juntas e por onde elas devem passar a linha. É por isso que os cientistas descrevem a forma como essas minúsculas criaturas agem como um único cérebro, como sendo um milagre. Essas pequenas criaturas não têm poderes de raciocínio e nenhum líder dizendo-lhes o que fazer, mas elas agem juntas como uma única finalidade, com o mais inteligente plano, o que mostra que há uma vontade que as guia e governa. Esse é o domínio de Deus sobre os seres vivos. No Alcorão, Deus diz: Deus foi quem criou 7 firmamentos e outro tanto de terras, e seus desígnios se cumprem, entre eles, para que saibais que Deus é onipotente e que Deus tudo abrange, com a sua onisciência. Conheça o Islã. Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. A palavra haram, ou haruma, significa ilícito, inviolável, consagrado. O pessoal pergunta: ô sheik, o senhor é sheik? Falo, sou. Daí a pessoa faz aquelas brincadeiras sem graça, né? Ah, então o senhor sheik, o senhor tem um harém. Com todo o respeito, eu não falo quem é preenchido meu harém. Se for homem, eu falo, vou dizer quem é que fica lá no meu harém. Mas a gente tem que manter a posição. Não perder a elegância. Não é? Claro que a gente não vai falar, né? Dá vontade, mas não fala. Né? Não, as pessoas perguntam, sheik, o senhor tem um harém? Por que eles perguntam isso? Porque está na televisão, está na novela, está no gibi.
Daí eu pergunto, o que é um harém? É onde ficam as mulheres odaliscas dançando? Não, Rabi. Harém, em árabe, é o haram, ou haram, que é algo inviolável. Não pode chegar perto, não pode se aproximar. Na casa de qualquer pessoa tem o recinto familiar que fica as mulheres sem lenço, à vontade, que é, o homem vai entrar, deixa eu pegar uma água na geladeira, não, haram, é o harém. O harém, que eles escrevem assim, ele escreve assim, é do haram, é do haram. Tanto é que em árabe chamam mulher em alguns países de hurma. Parece kadalik? Hurma. Hurma. Hurma quer dizer, não chega perto. É inviolável. Não se aproxime. É sagrado, que é a mulher. Então, ocidentalizaram com a mídia, né? Ajudou. Então, quando o cara fala assim, ó, o harém das mulheres, não. Ele é o haram. Não quer dizer que seja pecado. Quer dizer que seja inviolável. Tu não pode ultrapassar. Porque se tu ficar lá no meio, tu vai ver as mulheres com as roupas pessoais, as roupas vão ficarem mais à vontade, e tu cometeu um ato ilícito por entrar num ambiente que só tem mulheres. Se tem uma pessoa, eu vou entrar lá procurar o meu filho, as mulheres estão rezando no local, primeiro andar. É haram para os homens entrarem. Daí o cara vê, é o harém? É o harém, mas é haram os homens entrarem. É inviolável. Por que é chamado de Masjidul Haram? A mesquita haram. Mesquita é pecado? Não. É inviolável derrubar o sangue ali. É sagrado. É consagrado. Não pode fazer coisas ilícitas ali. Isso é o significado de haram. Então o haram é aquilo que Deus ou seu mensageiro proibiram. Criança não pode entrar também, né? Também não. Criança não pode entrar lá. Criança pode. Em Meca? Claro que pode. Senão, imagina como é que tá? Tem um hospital que a gente nasce lá. Ele falou kafir, não muçulmano. Não muçulmano. Bom, lá no haram, como que não vamos descobrir que algo é o haram? É outro assunto. Agora eu vou dizer, haram é igual o quê? Se eu transgredir, fizer algo que é ilícito, estou cometendo um pecado. Por isso que associar o haram quer dizer pecado. Não, haram não quer dizer pecado. É como eu dizer, ultrapassar sinal vermelho, 7 pontos. É 7 ou não é 5? 7, eu nem sei mais. Eu já passei dos, né? Eu já nem, sabe, eu já tô a revelia, né? Alguém fala assim, ó, se imagina uma placa de trânsito, em vez de botar sinal vermelho na placa ali, ele põe 7 pontos. O que isso quer dizer? Em vez de botar a placa vermelho, em vez de botar vermelho, põe 7 pontos. O que tu entende isso? O que você entende? Que eu passar é 7 pontos. Haram não quer dizer literalmente pecado. Fazer um haram é um pecado. Haram, se você fizer, cometeu um pecado. Tá. Tá claro que é haram? Como vou saber se algo é haram ou não? Daí já é outro. A janela aqui para nós, se alguém puder abrir, por favor. Obrigado. Se alguém cometer agora, como descobrir que tal ato ou tal coisa é haram? Daí é outro assunto. É como descobrir onde está proibido ou não, né? Isso, como é que eles chamam lá no direito lá, que eles tem a jurisprudência, depois chama-se a regras que se estuda, não é analogia, daqui a pouco eu recordo. Hermenêutica, perfeito. É a hermenêutica. São as regras que se estuda, vamos ver se esse texto, isso nós estamos estudando. A hermenêutica das proibições. Depois procura no Google, hermenêutica. Tá? A interpretação é isso que nós estamos estudando. A interpretação
de determinada coisa para descobrir se aquilo é proibido ou não, é recomendado ou não, é para fazer ou não é. Né? Se você vê uma placa aí de trânsito, pare, tem um monte aqui. O que significa que ele pare? A placa escrito redondo, pare. Vai ficar parado? Ou pare, preste atenção. Preste atenção. E se a pessoa dizer, não, tá parado, vou ficar parado. Parei todo o trânsito aqui da Barão do Ladário, porque ele escrito pare ali. Por que nós não entendemos assim? Nós vamos saber agora. Bom, haram, está definido o que é haram. Agora, o que é makruh? Makruh é desaconselhado. Literalmente, é ao contrário, fala a pessoa, karihtu, é o contrário de gostar, desgostei. Makruh é o detestável, odioso, que não é para fazer, que é desaconselhado fazer. Ele não é o haram. Não chega a ser haram. Porque falar que algo é haram é o mesmo que dizer isso é pecado e a pessoa vai ter que pagar. A pessoa vai ter que pagar com Deus. Ou nessa vida, ou no túmulo, ou no inferno. Quer dizer que algo haram, cometeu pecado, quer dizer que a pessoa infligiu a ordem de Deus e está sujeita à punição divina. Se alguém falar assim, alguém tem um documento aqui da mesquita, ou melhor, um documento da instituição dos muçulmanos do Brasil, alguém aqui quer assinar em nome de todos os muçulmanos do Brasil? Alguém tem essa coragem? Deixa que eu assino em nome de todos os muçulmanos do Brasil. Não, né? Muito menos eu. Mas as pessoas assinam em nome de Deus. Assinam em nome de Deus. Quando dizem, isso é haram, isso não é mais haram. Sendo que Deus disse que aquilo é haram, o profeta disse que era haram, a primeira geração dos muçulmanos entendeu aquilo como haram, e assim por diante. Então é muito perigoso dizer que algo seja haram sem ter conhecimento.